Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Há histórias que nascem em silêncio e já chegam ao mundo em forma de resistência. Sueli veio à luz no interior da Bahia, onde o sol castiga a terra, mas também tempera a coragem. No dia em que seria apresentada ao sagrado, levada aos braços do batismo, o destino resolveu testar sua identidade logo à porta da fé. O padre, firme em sua tradição, exigiu: seu nome deveria ser Maria, como tantas outras. Como se o mundo não pudesse suportar mais uma singularidade. Mas sua mãe, Dona Veridiana, mulher de fibra, dessas que não se curvam nem diante do altar, recusou. Com voz firme e olhar decidido, declarou que sua filha não seria mais uma entre tantas. Sueli escolheria seu próprio caminho, até mesmo diante de Deus. E assim, entre a imposição e a dignidade, o batismo não aconteceu. Ficou suspenso no tempo, como um símbolo. Aquela menina não seria moldada pela vontade alheia. A infância de Sueli foi tecida em fios de escassez. Um casebre simples, perdido numa pequena propriedade rural próxima a Barreiras, às margens do imenso e silencioso Rio São Francisco. Ali, entre a fome e a poeira, ela cresceu aprendendo cedo que a vida não oferece caminhos prontos. É preciso abri-los com as próprias mãos. Aos 7 anos, surgiu um novo obstáculo. Para entrar na escola, precisava de documentos que não existiam. Era como se sua própria existência não estivesse registrada no mundo. Mas o destino, às vezes, encontra atalhos curiosos. Por meio de sua tia, Maria Teresa, um tabelião forjou o que a realidade lhe negara, uma certidão de nascimento com data ajustada, permitindo que Sueli desse seu primeiro passo rumo ao saber. E foi ali, entre cadernos simples e sonhos imensos, que algo floresceu. Sueli descobriu na educação não apenas um caminho, mas um propósito. Estudiosa, determinada, carregava nos olhos um brilho raro, o desejo de ensinar, de transformar, de ser mais do que a vida parecia permitir. Contudo, ao concluir o 4º ano primário, aos 10 anos, a estrada novamente se interrompeu. No vilarejo não havia mais escolas. O sonho, mais uma vez, parecia distante. Mas Sueli não era feita de desistências. Passou a trabalhar na bodega de sua tia, varrendo o chão, servindo mesas, convivendo com uma realidade dura, onde o mesmo espaço que vendia mantimentos de dia se transformava em bordel à noite. Ainda assim, ela seguia. Porque quem carrega um sonho verdadeiro aprende a atravessar qualquer ambiente sem perder a própria essência. E foi montada em um simples borrico, cruzando distâncias de terra e esperança, que Sueli desafiou mais uma vez os limites impostos. Chegou à sede do município, persistiu e, contra todas as probabilidades, concluiu o ginásio. Porque há pessoas que não apenas vivem a própria história, elas a escrevem com coragem.
linha por linha, mesmo quando o mundo insiste em apagar suas palavras. Há momentos em que a vida muda de direção não por escolha, mas por necessidade urgente de sobreviver. A seca avançava implacável, e junto dela vinham olhares e gestos que ameaçavam a dignidade de Sueli no ambiente da bodega. Foi então que a decisão se impôs: partir. Deixar para trás o pouco que havia e seguir rumo às cercanias de Salvador, onde outra tia, Maria de Lourdes, lhe oferecia abrigo. Mas o destino parecia repetir seus cenários com uma ironia silenciosa. Assim como a tia anterior, Maria de Lourdes também administrava um bordel. A família sabia, a família aceitava. Porque quando a fome bate à porta, os julgamentos costumam se calar. Foi nesse ambiente ambíguo entre proteção e risco que Sueli continuou seus estudos. Durante o dia, ajudava no que era preciso. À noite, obedecia a uma regra simples e reveladora: manter-se longe do salão, afastada dos olhares carregados de desejo e perigo. Era uma linha invisível entre o mundo que a cercava e o mundo que ela ainda tentava preservar dentro de si. Mas o tempo, esse escultor implacável, preparava outra travessia. Aos 18 anos, com o coração já marcado por frustrações e portas fechadas, Sueli tomou uma decisão ousada: partir para São Paulo. A grande metrópole dos anos 60, pulsante, caótica, promessa e abismo ao mesmo tempo. Lá, entre tantos outros migrantes, tentou reconstruir seu caminho. Buscou o supletivo, agarrou-se à ideia de retomar os estudos, de ainda ser professora, até que a violência interrompeu brutalmente esse sonho. Em uma praça, num instante que jamais se apaga, Sueli enfrentou o medo mais profundo, uma tentativa de estupro. Não foi apenas o corpo que tremeu, foi o futuro que se partiu. Somado às dificuldades impostas a quem vinha do norte, à solidão, ao preconceito velado, algo dentro dela mudou para sempre. E das ruínas desse sonho, nasceu uma nova decisão, dura, pragmática, carregada de lucidez e dor. Se não podia ensinar em salas de aula, disse a si mesma, ensinaria de outra forma. Não seria professora de livros, mas daquilo que muitos homens jamais aprenderam. O que é sentir, o que é desejar, o que é, ainda que por instantes, ser feliz. E assim, Sueli reinventou a própria existência. Durante o dia, trabalhava em uma lanchonete, discreta, quase invisível. À noite, transformava-se. Assumia o controle da própria trajetória com uma precisão admirável. Mantinha um caderno meticuloso com os nomes e contatos de seus clientes. Cuidava do corpo, da saúde, da imagem. Não havia ingenuidade ali, havia estratégia. Aos 21 anos, Sueli já não era apenas uma sobrevivente. Era dona de si, dona do próprio corpo, dona das próprias escolhas, dona de um destino que por tantas vezes tentou lhe ser arrancado. Porque há quem seja moldado pelas circunstâncias. E há quem, mesmo ferido, aprenda a moldar o próprio mundo com as mãos firmes da coragem. Naquele período, Barreiras ainda apresentava uma economia predominantemente rural, marcada por práticas agrícolas tradicionais e por uma limitada infraestrutura. As oportunidades eram escassas e o horizonte de ascensão social parecia estreito como uma estrada de terra sob o sol do oeste baiano. Para muitos jovens e trabalhadores, permanecer significava aceitar a estagnação. Partir, por outro lado, era um gesto de ousadia, quase um salto no escuro, movido pela esperança.
Salvador, já consolidada como capital e principal centro urbano da Bahia, surgia como o primeiro destino natural. Na década de 1960, a cidade vivia um processo de crescimento, ainda que desigual, impulsionado por iniciativas de modernização e expansão de serviços. Para o migrante de Barreiras, Salvador era o encontro entre tradição e mudança, um espaço onde ainda se reconheciam traços familiares da cultura baiana, mas onde também se abriam novas possibilidades de trabalho, estudo e vida urbana. Ainda assim, a cidade não era um porto tranquilo. Exigia adaptação, enfrentamento das desigualdades e persistência diante das dificuldades. Mais distante e mais simbólica era São Paulo. Nos anos 60, a metrópole consolidava-se como o coração industrial do Brasil, atraindo fluxos migratórios de todas as regiões. O chamado das fábricas, das construções e do crescimento econômico ecoava forte. Para o migrante barreirense, São Paulo representava uma promessa quase mítica: trabalho abundante, progresso e a chance de vencer na vida. Contudo, essa promessa vinha acompanhada de desafios intensos. Jornadas exaustivas, condições de vida precárias nas periferias, em expansão e o choque cultural de uma cidade que não parava. Esse movimento migratório deve ser compreendido à luz de dois vetores complementares, os fatores de expulsão e os fatores de atração. De um lado, a limitação econômica e social de Barreiras, de outro, o dinamismo urbano de Salvador e, sobretudo, de São Paulo. Entre esses polos, desenhava-se o caminho de milhares de brasileiros que carregavam na bagagem mais sonhos do que certezas. Os impactos dessa migração foram profundos. Barreiras via partir parte de sua força de trabalho, especialmente jovens, mas mantinha laços por meio das remessas e das histórias que retornavam. Salvador e São Paulo, por sua vez, transformavam-se ao receber esses migrantes, incorporando novas expressões culturais, ao mesmo tempo em que enfrentavam o crescimento acelerado e desordenado. Assim, a imigração de Barreiras nos anos 1960 não pode ser reduzida a números ou deslocamentos. Ela é, sobretudo, uma narrativa humana, feita de partidas silenciosas, despedidas à beira da estrada e chegadas carregadas de expectativa. É o retrato de um Brasil em movimento, onde cada migrante, ao deixar sua terra, levava consigo não apenas a própria história, mas também a esperança de escrever um novo destino sob o céu inquieto das grandes cidades. Nasceu no calor do sertão, pé no chão, poeira no ar, e até nome na pia, mas não quiseram lhe dar. Disseram Maria é melhor, mas a mãe respondeu sem temor: Sueli vai se chamar. Sueli, nome que aprende a lutar. Sueli, Sueli, foi como o rio correndo pro mar. Sueli, Sueli, ninguém pode lhe parar. Sueli, 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 foi como o rio correndo pro mar. Sueli, Sueli, ninguém pode lhe parar. Barraco à beira do rio, vida dura, pouco futuro, sem papel, sem destino para essa criatura. Mas o mundo deu um desvio, um papel pra começar, e nos traços do caderno ela ousou se encontrar. Sonhou, sonhou, ensinar, ensinar. Sueli, Sueli, fez da dor motivação. Sueli, Sueli, fez da vida reinvenção. Sueli, 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 Sueli.
da reinvenção. Salvador, sonhos no pensar. São Paulo, promessas no ar. Mas na praça o medo veio, dor quase fez tudo acabar. Mas quem cai, levanta e vai, vai, vai. Se a escola se fechou, outro mundo ela criou. Não de livros nem de quadro, mas daquilo que restou. Se não ensino nas salas, ensino que ninguém vê. Fez da noite sua estrada, fez do corpo recurso ao seu viver. Sueli, dona do seu caminhar. Sueli, ninguém vai lhe apagar. Sueli, vive em vozes. Sueli, entre a dança e a dor. Fez da vida seu valor. Sueli.